O expressionismo surgiu por volta de 1910 em uma Alemanha que passara recentemente por um processo de unificação e que se veria envolvida e derrotada na Primeira Guerra Mundial, o que gerou um sentimento coletivo de frustração, desesperança e negativismo pessimista. Os artistas alemães buscaram, então, mais do que um movimento estético, reproduzir a situação em que se encontrava a população em uma atitude crítica em defesa dos valores humanos, cuja violação prejudicava a vida de todos. Já o futurismo, oficialmente iniciado com a publicação do Manifesto Futurista, publicado pelo poeta Marinetti, encontrou na Itália, às vésperas da implementação do regime fascista, o combustível ideal para a rejeição do passado e a exaltação de aspectos ligados às máquinas, à velocidade, à energia, à força e à violência. Extrapolando o âmbito da arte, o futurismo se foi tornando um instrumento de politização, chegando até a se identificar com o fascismo, movimento do qual fez parte Marinetti. Podem-se identificar na vanguarda expressionista as seguintes características: visão subjetiva do mundo, ao contrário do impressionismo do século XIX. Tendência à representação de espaços psicológicos. Preferência pelo trágico e pelo sombrio. Denúncia de uma sociedade que estaria doente. Deformação de imagens como reflexo da expressão dos sentimentos e das emoções do autor. Cores intensas, vibrantes, uso de traçados espessos, bem marcados, preocupação com as sensações de luz e de cor, crítica aos aspectos negativos da modernização, alienação, massificação, solidão, depressão, entre outros. O expressionismo não teve lugar somente na pintura, mas também na literatura, em que a temática mais explorada era o pensamento negativismo de antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Os que consideram o expressionismo como mais do que um movimento artístico, e sim como uma manifestação que transcendeu períodos e espaços geográficos, argumentam que o processo de distorção da realidade, segundo visões subjetivas, já ocorrera na história das artes muito antes de 1911, quando essa denominação vanguardista se impôs na pintura, e que continuaria ocorrendo até os dias de hoje sob as mais diversas facetas. A título de exemplo, vamos citar alguns dos mais famosos artistas vinculados ao expressionismo, destacados entre tantos outros pela sua notoriedade e por serem tidos como precursores desse movimento. Paul Gauguin, pintor francês, considerado por muitos como artista do pós-impressionismo, um período de transição que viria a antecipar alguns pressupostos expressionistas. De obra que resiste a um enquadramento definitivo, suas criações refletem a expressão de uma filosofia de vida, a simplicidade da existência no campo, tendo a cor como aspecto preponderante, aplicada arbitrariamente em oposição a qualquer naturalismo e representada pela intensidade do vermelho e do amarelo. Notícias recentes dão conta de que um quadro de Gauguin,
pintado em 1892, traduzido livremente como Quando Você Vai Se Casar, então pertencente a um colecionador suíço, teria sido vendido para um museu do Catar por cerca de 835 milhões de reais, tornando-se a mais cara obra de arte de toda a história. Vincent van Gogh, artista holandês, buscou recriar a beleza dos seres humanos e da natureza fundamentalmente por meio da cor. Traduzia emoções pelas cores puras, destituídas de matizes. Embora Van Gogh seja considerado por muitos um precursor do expressionismo, sua arte não foi reconhecida em vida, mas acabou consagrada posteriormente. Pintou, por exemplo, a agora célebre série de girassóis, nos quais a força explosiva do amarelo revela as turbulências do seu espírito. Edvard Munch, pintor norueguês, notável pela temática voltada para o sentimento e para as tragédias humanas. Seu quadro mais famoso é O Grito. Sua pintura, com imagens desfiguradas, expressa angústia, depressão, desespero. O rosto dos personagens retratados traduz forte expressividade. As figuras distorcidas revelam o efeito de emoções como o medo, a aflição, a incerteza. O expressionismo no Brasil é encontrado na obra de Cândido Portinari, com a temática do êxodo do nordestino gravemente prejudicado pela seca, da vida dos marginalizados na sociedade de sua época. Autor de quase 5.000 obras, entre elas os painéis Guerra e Paz, situado na sede da ONU em Nova York, e o mural da Biblioteca do Congresso em Washington, trabalhos que exemplificam o renome internacional de que desfrutava, com convites para exposições e encomendas em vários países do mundo. Também merece destaque a figura de Anita Malfatti, que com cores fortes e agressivas retratou paisagens, cenas do dia a dia e corpos nus. Em 1917, realizou uma exposição que provocou forte reação negativa de Monteiro Lobato, mas que influenciaria positivamente a Semana de Arte Moderna de 1922. Outros artistas brasileiros de destaque dessa corrente são Lazar Segal e Osvaldo Goeldi. Além de marcante nas artes plásticas, o expressionismo também se manifestou na literatura, com obras que acentuam a subjetividade dos escritores, com visões analíticas do inconsciente dos personagens e uso acentuado de construções metafóricas marcadas pelo exagero e pelo grotesco. No Brasil, reconhecem-se traços expressionistas no movimento modernista, no romance Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, por exemplo, e muitos os identificam na obra do dramaturgo Nelson Rodrigues. No cenário internacional, destacam-se o autor irlandês James Joyce e o tcheco Franz Kafka.